Obrigado, André. Obrigado aí pelas explicações. Eu tenho depois aqui algumas provocações para fazer, mas antes nós vamos ouvir a Aide, que é a nossa coordenadora aqui da IMESP, para fazer também aí algumas provocações. Bom dia. Primeiro, é um prazer estar compondo uma mesa dessa envergadura. E aqui eu estou no papel, né, de provocação e debate, então vamos lá. Na realidade, eu pensei um pouco e vou fazer, na realidade, um pouco uma provocação para cada um dos apresentadores, especificamente o professor Fábio Con, que, aliás, eu tive o prazer de fazer o Summer School de Smart Cities, que é desse programa que ele apresentou, que foi incrível. Então, dou aqui um depoimento pessoal do excelente trabalho que vem sendo desenvolvido pela USP e pelo Intercity. Então, super recomendo, assino embaixo. Acho que desejo vida longa a iniciativa. E aí eu queria colocar um pouco, eu vi o time, e ontem mesmo apresentei aqui alguma coisa sobre as inovações na pesquisa origem e destino, né? E fiz um apanhado de como isso está sendo tratado no mundo e também em São Paulo. E eu lembro da revisão bibliográfica que a gente apresentou aqui ontem, que sempre tinha o fator humano. Então, eu queria que você comentasse um pouco, porque às vezes a gente vê muitos times compostos com engenheiros de computação, finalmente já com engenheiros de computação, de transportes e toda uma categoria técnica, mas ainda muito dentro do campo das exatas, né? E a gente sempre tem que pensar, né, no designer, já vi que ele também está compondo equipe, então já estão pensando na questão da experiência do usuário, da interface com o usuário, mas como pensar essa questão da inteligência coletiva, do compartilhar com o cidadão, que está entregando valor, né? Quando ele entrega dados, ele entrega valor. Como que você vê o termo Smart Citizen, na realidade? E a minha provocação, já deixo as duas, porque daí eu passo a palavra. A minha provocação, e aí eu vou ter que falar um pouquinho, que eu sou uma entusiasta de software livre, eu sou uma militante aí dos dados abertos na minha trajetória pessoal. E aí, uma das coisas, e venho acompanhando a abertura de dados de todos os níveis de governo, municipal, estadual, federal, desde a Lei de Acesso à Informação de 2012, que, graças a Deus, contamos com elas hoje em dia, e o nível de transparência que o poder público vem ganhando, dá um grau de accountability, um grau de confiabilidade, num momento em que a gente está no país cada vez mais importante esse tipo de relação de confiança. E aí, uma questão que eu vejo, aí é uma questão até mais técnica, por isso eu coloco para o André, que é a seguinte: como que a gente consegue pensar na governança desses dados, na governança desses sistemas, quando a gente trabalha num paradigma de softwares proprietários, em que você não tem a garantia de interoperabilidade e de compartilhamento? Quando você está num ecossistema de dados abertos e software livre, você consegue fazer o share de uma maneira mais fácil, fazer a integração de uma maneira mais suave. Então, eu queria saber, a pergunta especificamente é: qual é a política de contratação atual, que é herdada, claro, né? Essa gestão acabou de começar, mas se vocês veem disso de alguma forma crítica e se vocês têm sugestões de desafios e mudanças que poderiam ajudar o setor público nessa integração de sistemas e dados, principalmente da perspectiva da contratação. São essas minhas provocações. Então, acho que eu vou começar respondendo a provocação. Mas uma provocação bem-vinda, essa questão de envolver profissionais de diferentes áreas, né? Qualquer sistema de software útil, hoje em dia, é algo altamente interdisciplinar, multidisciplinar. Então, alguém de computação sozinho não vai fazer um trabalho de boa qualidade, por melhor que ele seja. Então, normalmente, um software ele é para uma área específica, vai ser para transportes, vai ser para metrô, para trem, para saúde. Então, primeira coisa que você precisa
uma equipe de profissionais que entende ali no negócio, né, além do cientista da computação, para trabalhar junto com você. Fora isso, você precisa também, absolutamente fundamental, um profissional que entenda de design de sistemas e de interação humano-computador. Então, você precisa utilizar técnicas de design thinking, de user experience. Se você não tem um especialista de design thinking no seu projeto, não vai sair um bom projeto, mesmo tendo alguém de transportes, alguém de computação. Então, pelo menos essas 3 habilidades aqui, eles são fundamentais. Fora isso, você vai precisar fazer... O profissional de design thinking vai ajudar você a encontrar todas as pessoas relevantes para aquele software, que a gente chama de, em inglês, stakeholders, né? Que são usuários, os gestores, políticos, administradores, que são envolvidos naquele sistema, todas as interfaces que precisarão acontecer. Então, é só uma equipe completa desse tipo vai conseguir fazer com que a coisa aconteça. Mas os profissionais de ciência da computação também são fundamentais. Por exemplo, num sistema que a prefeitura faz hoje em dia, é absolutamente fundamental utilizar padrões abertos da indústria. Você não pode ficar dependente de um produto fechado de uma única empresa, senão você está prestando desserviço à sua cidade. Então, você precisa definir quais vão ser as interfaces entre os sistemas, se você vai utilizar uma arquitetura moderna de microserviços, se você vai utilizar a comunicação REST, essas coisas mais técnicas, precisa ter pessoas muito bem antenadas e muito bem capacitadas também, porque senão você vai estar eventualmente boa do lado do negócio e a tecnologia vai funcionar bem durante 1, 2 anos e depois vai ser abandonado. Eu ouvi falar que o centro de operações no Rio de Janeiro está muito abandonado. Porque acho que cometeram, eu não sei detalhes lá, mas provavelmente cometeram erros desse tipo durante o desenvolvimento. Opa, vamos lá. Bom, então, dados abertos é uma prioridade do governo. Então, até eu faço parte do grupo do município, né, Open Government Partnership lá, e sou representante da Prodan nesse grupo. É uma questão bem complicada, né? Está sendo feita uma política, a questão, como o Prodan, assim, nós somos o fiel depositário de todos os dados do município. Então, por exemplo, eu tenho todas as passagens dos radares, de veículos por radares, 1/3 do storage da Prodan é desse senhor aqui, porque são todas as passagens de radares, assim, então... É uma coisa muito legal, eu sou super a favor de abrir dados e tudo mais, essa coisa GPS de ônibus, é um trabalho árduo, não é uma coisa simples. A gente está envolvido nisso, só que, por outro lado, nós temos toda a preocupação e a responsabilidade com a segurança dos dados, com a privacidade. Posso abrir, se não me engano, uns 2 anos atrás, houve um problema de... vazamento de dados de IPTU, então assim tem dados muito sensíveis, né? Então a gente está fazendo todo um esforço para fazer essa abertura de dados para os APIs, a gente tem dentro da nossa plataforma lá a gente está fazendo uma grande reestruturação na Prodan e a Prodan, mais do que uma integradora, ela assim tem muito desenvolvimento de ferramentas próprias. Então, não é nem software livre ou não livre, o software é feito lá dentro. Então, tem ferramentas interessantes que, pela minha curta passagem pela vida pública, né, eu com 3 meses de vida pública já fui a uma CPI, que é a CPI da dívida ativa e tudo mais. O sistema da dívida ativa é em COBOL, ele começou a ser feito de 1994. Tem os sistemas de multas, são antigos, eles funcionam muito bem, mas são tecnologia que precisa ser evoluída. E tem sistemas de última geração, então temos aplicativos mobile. Então, a gente está fazendo uma grande revisão de todo o modelo tecnológico da Prodan, mais do que um viés assim, de ideologia, se tem que ser livre ou não livre, a gente pensa se tem que ser... Qual a melhor solução técnica para atender o cliente? Não a curto prazo, a médio e longo prazo também, porque os sistemas são feitos para... A gente tem sistemas de 30 anos lá, e tem sistemas novíssimos, então
Até uma voltando lá no que eu estava falando, esse Centro de Operações Integradas vai utilizar ferramentas que elas vão ter que interfacear. Assim, a ideia nossa é fazer um barramento SOA, né, e que vai interfacear com todo mundo. A gente vai interfacear com 30 agências diferentes, nível federal, estadual, municipal, são 15, com as mais diversas tecnologias, né? Então, a gente vai fazer uns plugs assim para interfacear com todo mundo. A grande diferença do desenho que nós estamos fazendo para esse centro, até para ele ser compatível com o futuro, né, a prova de obsolescência, o mais resistente à obsolescência possível, que é conceitualmente muito diferente do centro do Rio. Aliás, nós estamos contando com o apoio do diretor de operações do Centro do Rio, que está nos ajudando como consultor, que ele tem uma experiência operacional fantástica. Lá eles têm uma integração física. Então, você tem uma salona desse tamanho aqui, com várias ilhas de trabalho e tudo mais, o video wall, e ponto. As pessoas, então, tem a pessoa da CT, da polícia, do bombeiro, não. Deu um problema, o cara levanta e vai lá e fala com o outro. O que a gente quer fazer é um sistema integrado. Então, a pessoa não necessariamente nem tem que estar sentada lá. Então, a diferença maior desse desenho que nós estamos fazendo, que está em linha com os outros lugares do mundo, é que a gente, antes de fazer a integração física, que vai acontecer, né, vão ter representantes das agências fisicamente lá, a integração dos sistemas. Aí volta essa questão da segurança. Então, o nosso foco maior, até como orientação, né, no lado de funcionalidade, de segurança e robustez da operação. O software livre é bom em vários casos. Eu sou super a favor do software livre, dados abertos e tudo mais. Agora, tem algumas outras aplicações que são, eventualmente, tem que ser software fechado mesmo, né? E agora a gente tem as nossas soluções que são construídas lá dentro. Então, tem muitas... o software de PT, a gente tem 300 softwares feitos pela Prodan, que estão em operação hoje, mais ou menos. Então, não é comprado, é feito lá. O que a gente está fazendo é criar como a gente estava mencionando ali, a interoperabilidade entre as agências do município, começar a compartilhar a base de dados. O próprio Daniel está coordenando, a gente está tentando chegar nessa questão da identidade do cidadão, para ter um cidadão único, ter um poupa-tempo municipal. Então, a pessoa liga no 156, ele abre um chamado. Ele vai num poupa-tempo municipal, que ele não precisa fazer tudo outra vez, já tem aquele mesmo chamado lá dentro. É um atendimento fluido no município. E daí o cara vai fazer um tratamento numa AMA, lá numa área da saúde. Aquele sistema já está interligado com o sistema de transportes. Então, muitas vezes, o que a gente viu durante a campanha foi muitos tratamentos são interrompidos porque a pessoa vai na primeira sessão e não vai na segunda, porque não tem dinheiro para o transporte. Então, já tem a integração entre também, o cara já tem o sistema de transporte para favorecer os tratamentos e tudo mais. Está sendo mais nesse foco do que nessa questão mais se é aberto ou se não é aberto. A gente acha que tem que usar o que é melhor e ter essas preocupações de segurança. Mais ou menos isso. Obrigado, Fábio. Obrigado, André. Aide, mais alguma concessão, por favor? Só uma consideração, na realidade. Não, eu concordo, a gente tem que sempre pegar a melhor solução, mas acho que a gente também tem que pensar na questão da eficiência obviamente, vocês se preocupam com isso, com a eficiência do gasto público, e que o software livre, geralmente, ele apresenta bastante um custo mais baixo de desenvolvimento, e que eu acho que a abertura de dados, ela não é definitivamente uma oposição e um problema para preservação da privacidade do usuário. Eu acho que a privacidade do usuário é uma coisa, e obviamente isso, e não é o software ser fechado ou não ser fechado que vai garantir a segurança e privacidade do usuário, que aí o que vai fazer isso é uma solução robusta de segurança que pode rodar num software aberto ou software fechado. Isso é uma questão, nem é uma questão ideológica, pelo menos na minha opinião, é muito mais uma questão de robustez técnica mesmo. Era só isso, era só essa consideração que eu queria fazer ao final, porque, de repente, pode ficar um mal-entendido, mas era só um esclarecimento. E eu passo a palavra para o moderador. Muito obrigado, Aide. Como é que nós estamos de tempo, meninas? Está ok?